Olá pessoal, agora vamos para o terceiro vídeo de revisão da segunda aula. A gente vai tratar aqui do grau de alavancagem financeira, lembrando que nós vimos o grau de alavancagem operacional no vídeo anterior e vocês já identificaram, já sabem o que é, não é isso, esse termo alavancagem. E a gente vai tratar desse grau de alavancagem financeira junto com o termo lucro por ação, ok? Então, para a gente entender, eu trouxe esse conceito aqui. Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem atenção que ele geralmente vai estar com essa expressão aqui, ó, LPA, ok? É só vocês lembrarem que o LPA é o lucro por ação. E o que vem a ser isso? Vamos ler esse conceito inicial. É um índice que ilustra o benefício obtido por ação emitida pela empresa, o resultado líquido obtido em determinado período. O índice LPA representa a parcela do lucro líquido pertencente a cada ação, sendo que sua distribuição aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela companhia. Então, olha, no final de um período, vamos supor aí em um ano, a empresa ela teve lucro, tá certo? Então esse lucro, após ter, obviamente, o lucro líquido, né, já pago todos os impostos, juros, tá certo? Então a empresa ela vai dividir para os seus acionistas. Lembrando que a gente está tratando aqui, geralmente essas empresas que têm acionistas são empresas grandes, são empresas listadas em bolsas de valores, ou seja, são empresas de capital aberto, tá bom? Então, ela distribui o lucro para quem possui as suas ações. Então, no caso, aos acionistas. Então, uma vez que tem lucro, você vai dividir pela quantidade de ações que foram emitidas, tá certo? Então, por isso é que é dito lucro por ação, ok? Como se a gente visse numa empresa com dois sócios, por exemplo, uma empresa de capital que não seja de capital aberto. Então, o lucro que desce seria distribuído para esses dois, não é? Mas nesse caso aqui é uma empresa de capital aberto, ela pode ter vários acionistas, então o lucro vai ser dividido por eles, ok? Para eles, aliás. E como está indicando aqui, conforme a política de distribuição de lucros ou dividendos, no caso, quando eu falar lucro, a gente pode entender também aqui que no final das contas essa divisão de lucro vai se transformar em dividendo para quem está recebendo, ok? Então, olha, eu tenho uma fórmula aqui. LPA tem essa formulazinha, é o lucro líquido dividido pelo número de ações emitidas. Então, eu divido um pelo outro e tenho aí o lucro por ação, ok? E vamos aqui para o cálculo do grau de alavancagem financeira. Eu já comecei falando lá do lucro por ação, porque vai ser importante a gente entender esse conceito, porque ele vai ser utilizado aqui, ó, variação percentual no lucro por ação. E quando a gente achar esse valor, a gente vai dividir, aliás, esse percentual, a gente vai dividi-lo pela variação percentual do Lagir, ok? E vai ser como nós vimos no vídeo anterior. Por exemplo, para que eu ache essa variação percentual no lucro por ação, o que é que eu vou ter que fazer? Aquele mesmo esqueminha que a gente achou lá, a variação relativa do Lagir, lembra no vídeo anterior, e a variação relativa das vendas. O que é que a gente faz em relação ao LPA? O ano mais recente, ok? Por exemplo, eu quero verificar quais foram os lucros dessa empresa em 2018 e qual foi o crescimento dela em relação a 2017. Então eu pego 2018, seria o meu ano recente, subtraio o valor de 2017, que seria o ano anterior, ok? Vendo aqui, ó, tem um sinal de menos, então é uma subtração, e divido por este valor de 2017, tá certo? O valor do ano anterior. Então, eu chego a um resultado aqui que seria justamente essa variação percentual no lucro por ação, tá certo? E do mesmo jeito eu faço para a variação percentual no Lagir, que nós inclusive já vimos um exemplo na aula anterior. Então, deem uma olhadinha lá no vídeo para refrescar a memória, tá bom? E agora a gente vai direto para o cálculo
do grau de alavancagem financeira. E algumas informações são importantes a gente destacar aqui. Então lembrem-se que quando forem fazer algum cálculo, comecem logo destacando os números e o que eles representam na pergunta. Então, na situação problema da aula, ele indicou que a empresa, no caso, a Oruan, que é uma empresa que vende morangos, né? Ela emitiu, olha, estou destacando aqui com marca-texto amarelinho, 200 mil debêntures com custo anual de 10%, tá certo? Então, ela fez a captação de recursos através de emissão de debêntures. Lembrando, debêntures são aqueles títulos de dívida que uma empresa emite e ela define qual a taxa de juros. Ok? Nesse caso aqui, 10%. Esse valor vai ser importante, então eu tenho que deixar separado aí. Também, ela tem 10 mil, aqui, ó, 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,00. Ok? Tá dada essa informação aí. Lembrando, o dividendo é aquele valor pago aos acionistas. No caso aqui tem 10 mil ações ordinárias também. E outro valor para destacar aqui, ó, é a incidência do imposto de renda, que representa, vejam aqui, 34%. Então, em posse dessas informações, eu vou verificar a fórmula para saber onde colocar cada uma, ok? Então, percebam essa formulazinha aqui, olha, estou destacando com marca-texto, ok? Eu tenho a fórmula do grau de alavancagem financeira, ok? Então, quais são as informações que eu tenho nesse grau de alavancagem financeira? Eu vou chamar a atenção logo aqui, olha. O valor de cima vai ser o valor do Lagir, ok? Então, eu coloco o valor do Lagir e abaixo, nessa fração, eu coloco novamente o valor do Lagir, vou subtrair dele os juros, ok? Esse DP aqui, ó, é o dividendo por ação. A gente já tratou disso em outras aulas, então vocês têm que decorar esses termos. O 1 já é de fórmula, aqui e aqui, ok? E dele é subtraído o percentual do imposto de renda, tá certo? Então vamos ligar as informações lá dos números que nós destacamos anteriormente a esses valores na fórmula. Então prestem atenção. Primeiro, vejam esse último quadrinho lá embaixo. Nós temos o valor do Lagir. Eu vou destacar aqui na cor azul, ok? O valor do Lagir foi dado já pelo material do professor. Então, lá na aula ele já estava indicando, tem inclusive uma demonstração contábil com o valor desse Lagir, que lá a gente identifica como também lucro operacional, ok? Então, olha, o Lagir era 147 mil, tá aqui. Os juros, 20 mil. Mas, afinal de contas, como é que eu cheguei a esse valor de juros? É só vocês olharem aquela informação lá em cima. Olha. Eu tenho o valor da debenture, preste atenção aqui, olha. Eu tinha o valor aqui das debentures, não é isso? Que eram 200 mil reais, que a empresa se capitalizou a um custo de 10%. Então, 10% de 200 mil reais, eu chego a esse valor dos juros, ok? 20 mil reais. Perfeito. Aí depois eu tenho o DP, que coincidentemente também é 20 mil reais. Vamos ver como é que a gente achou esse valor. Prestem atenção aqui. Eu tenho as ações preferenciais. Aqui, olha. Estão vendo? E quantas ações? 10 mil ações. E cada ação, ela tem um dividendo de quanto? De R$2,00. Certo? Estou destacando aqui. Então, R$2,00 vezes 10 mil ações preferenciais, eu chego a esse valor do DP aqui, de 20 mil reais. 2 vezes 10, 10 mil no caso, né? 20 mil reais. Posteriormente, eu tenho aquela informação lá do imposto de renda, que como nós vimos é 34%. Ok? Vou destacar, olha, no quadrinho de cima, à direita ali, 34%. E esse valor está onde? Esse valor está lá embaixo, olha. Aqui, é o T, tá bom?
Então, o nosso T, vamos lembrar o T como tributo, ok? Então, o tributo são os impostos, nesse caso é um imposto de renda de 34%. Bom, então com essas informações, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou jogar cada uma delas no seu respectivo local na fórmula, tá certo? Então deixa eu pegar uma canetinha aqui para ir fazendo as ligações. Então, eu vi que na fórmula o lagir fica na parte de cima da fração, não é isso? Então, ele está aqui e também lá embaixo. Então, eu utilizei o mesmo valor, um para colocar em cima da fração e o outro lá embaixo. Posteriormente, eu peguei e subtraí os juros. Então, os juros estão aqui, olha, os 20 mil estão aqui, tá certo? E sempre vão comparando com a fórmula. Olha, nesse quadrinho aqui do lado, eu tenho a fórmula. Vejam que eu estou fazendo essa correspondência. Depois de colocar os juros, eu tenho aqui o dividendo por ação, não é isso? E esse dividendo por ação, coincidentemente, deu 20 mil reais, assim como os juros, né? Mas eu vou colocando essas informações aqui. Ótimo. Aí o 1 de cima aqui já é de fórmula e esse 1 de baixo também já é de fórmula. Perfeito. E o 0,34, ele é o quê? O 0,34 é o valor decimal desse percentual aqui, olha, de 34%. Eu tenho esse percentual, 34%, eu divido 34 por 100, chego a 0,34. É assim que eu devo fazer o cálculo. Tá certo? Então vamos lá. Montei a estrutura da fórmula. Aí agora a gente vai procurar resolver ela. Então eu mostrei aqui para vocês agora um passo a passo de como fazer esse cálculo, tá certo? Essa equaçãozinha. Então, olha, vejam que esses números na cor vermelho são as transformações de uma equação para outra. Então eu comecei por onde? Eu comecei aqui, olha, o 1 menos 0,34 deu 0,66. Então já coloquei aqui, tá certo? Próximo passo, eu fiz a divisão desse valor 1 pelo 0,66. Quanto é que deu? Aqui, olha, deixa eu mudar a cor do marca-texto. Então, o resultado dessa equaçãozinha veio para cá, tá certo? Que é esse 1,5151. Perfeito. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 147.900, subtraio dele 20 mil, tá certo? Aí eu chego a esse valor aqui, ó, 127.900, tá bom? E esse outro valor que está no parêntese, deixa eu pegar outra cor, aqui 20 mil menos, aliás, perdão, aqui é vezes 20 mil vezes 1,5151. Eu faço essa equação e chego aqui, olha, a 30.303,03. Então, 127.900 menos 30,303,03, eu chego a esse valor lá em cima. Prestem atenção aqui, a 97.596,97. Então eu faço a divisão. 147.900 dividido por 97.596,97, eu chego a 1,52. E esse é o meu grau de alavancagem financeira, tá certo? Então é importante que vocês entendam agora a teoria. Afinal de contas, esse 1,52 significa o quê? Depois dessa equação todinha. Então preste atenção nessa observação. Assim, para cada aumento percentual de 1% no LAGIR, haverá uma elevação de 1,52% no lucro por ação. Ok? Então, o LAGIR, vocês concordam comigo que é esse valor aqui de 147.900? Eu vou destacar ele aqui novamente, ó, prestem atenção. Então, esse é o valor do LAGIR, não é isso? Então, esse valor aqui
quando ele aumenta 1%, o meu lucro por ação vai ter um aumento de 1,52%. Então, representa um grau de alavancagem bom para a empresa, aumentando o lucro operacional, que é o LAGIR, aumenta o lucro por ação. E, obviamente, os acionistas vão ficar mais felizes, não é isso? Uma vez que tenham lucros maiores. E agora a gente vai para o 10º conteúdo. Então, fontes de financiamento de curto prazo. Eu trouxe essa informação aqui, eu trago ela só para que vocês tenham ideia do que se trata, porque pelo que eu verifiquei na explicação do professor, ficou meio confuso, ok? Lá no material da aula. Então, eu tenho as fontes de financiamento de curto prazo. Primeira observação. São obrigações que vencem no intervalo de até um ano, ok? Então, você tem algumas contas a pagar, por exemplo, aquelas que vencem no prazo inferior ou igual a um ano, estão dentro dessa informação que a gente está trabalhando aqui. E aqui, olha, eu vou tratar das fontes não garantidas, vejam aqui desse lado esquerdo, e lá do outro lado, das fontes garantidas. Então, o que é que essas informações querem dizer? Primeiro, essas não garantidas. A explicação dela está aqui, ó. São os recursos que a empresa consegue sem fornecer garantias, ok? Então, por exemplo, se você vai num banco, você vai precisar de um empréstimo, dependendo da situação ou dependendo da linha de crédito, você vai precisar dar alguma garantia, né? Algum imóvel, algum veículo, tá certo? E nesse caso aqui, eu estou tratando das fontes não garantidas, então eu não preciso oferecer uma garantia para poder obter esse crédito. Então, quais são alguns desses exemplos? Despesas a pagar. Então, você tem os salários, alguns impostos, ok? Então, por exemplo, o trabalhador ele vai fazer suas operações ao longo de 30 dias e você vai poder produzir e vender nesse período, né? E você só vai pagar esse trabalhador ou no final do mês ou no comecinho do mês seguinte, não é isso? Então, é um valor que você consegue para financiar a sua empresa. Os trabalhadores estão trabalhando para receber depois. Então, você consegue girar o capital da sua empresa, os produtos da sua empresa, fazer aquele valor render para depois pagar. Então, é uma fonte de recursos sem a necessidade de garantias, ok? Outro exemplo de contas a pagar aqui agora, anterior às despesas, agora contas, são fornecedores. Então, você vai comprar, suponhamos que a gente está falando de uma fábrica de confecções, então você vai pagar tecido, aviamentos, a própria energia que você está utilizando para poder funcionar o seu maquinário, você vai pagar com um tempo posterior, não é isso? E você não vai precisar dar uma garantia para poder conseguir esses recursos. Então, é uma fonte não garantida. E também, em alguns casos, empréstimos, tá certo? Então, por exemplo, crédito rotativo no cartão, a empresa tem um cartão e lá você pode ter o crédito rotativo, um cheque especial, tá bom? E algum tipo de linha de crédito que os bancos oferecem sem que haja essa garantia. E por outro lado, nós temos as fontes garantidas, que são os recursos que a empresa consegue ao fornecer garantias. Então, por exemplo, eu vou fazer algum empréstimo, eu tenho que ter um imóvel para poder colocar como garantia sobre o risco. Se eu não pagar, esse imóvel vai ficar para a instituição financeira, ou veículo, um imóvel, o que seja. E uma operação que eu achei interessante, que ele comentou lá, eu gostaria de comentar aqui também, são as operações de factoring, que são o quê? Ela é operado por empresas de fomento comercial que compram as contas a receber das empresas. Então você vai vendendo e vai emitindo duplicatas, por exemplo, aí você pode chegar no banco e oferece aquelas duplicatas para receber um crédito antecipado. Ok? Então é uma fonte garantida, uma linha de crédito junto ao banco. Tá bom? Por enquanto é só. Qualquer dúvida me mandem. Até mais.